que aconteceu? Vocês estão vendo o GCzinho aí que o Thiago colocou na tela pra gente. Influenciador do MBL é agredido em ato de fiscalização, é assim que o MBL define essas ações como a que estava acontecendo ontem lá na Universidade em Santa Catarina, na Universidade Federal de Santa Catarina, como vocês veem aí na tela. Eu já vou até colocar para vocês na tela um tweet do próprio MBL, né? O primeiro tweet alertando ali, avisando publicamente sobre o ocorrido. Basicamente o que aconteceu? O João Betega, que é esse rapaz que aparece aqui na foto, machucado nessa imagem divulgada pelo MBL, ele é um influenciador digital e membro do Movimento Brasil Livre, o MBL. Ele foi agredido por um grupo de pessoas na Universidade Federal de Santa Catarina na tarde de ontem. Esse tweet foi postado 1 e pouco, quase 2 da tarde. Então, início de tarde do dia 13 aí, quinta-feira. Ele, que é um personagem, para quem acompanha ele, talvez quem seja mesmo apoiador do MBL ou crítico do MBL, mas está mais por dentro ali do noticiário envolvendo o MBL, sabe que o João Betega ele tem se envolvido aí em algumas confusões recentes. A gente vai mostrar porque tudo isso acabou repercutindo também nas redes nessas últimas 20 e poucas horas, aí, quase 24 horas, né? Ele registrou um BO ontem, um boletim de ocorrência. Ele afirma nesse boletim de ocorrência ter recebido socos, pontapés e coronhadas durante um ato de fiscalização ali, em que ele e outros membros do MBL estavam fazendo, pintando paredes num centro acadêmico ali, num lugar dentro da Universidade Federal de Santa Catarina. Estavam pintando ali paredes que estavam pichadas, que estavam desenhadas provavelmente ali por estudantes da UFSC. Beleza? Vão deixando as mensagens de vocês aí no chat, estou vendo bastante gente participando. Eu já vou colocar na tela as mensagens de vocês. Não todas, né? Mas algumas a gente consegue separar e colocar aqui. Então, esse é o primeiro tweet aí que eu separei, que já trouxe o assunto à tona e começou a ajudar ao tema entrar nos Trending Topics, né? Listados aqui alguns dos integrantes do MBL, incluindo o João Betega, estavam na UFSC para pintar paredes vandalizadas no centro acadêmico, quando criminosos esquerdistas organizaram uma emboscada, espancaram os 3 e roubaram pertences. Os 3 já estão a caminho da delegacia para fazer BO e assim o fizeram. Aí um videozinho publicado pelo Antagonista também no Twitter, agora já com a fala do João Betega. Vamos ouvi-lo. Pessoal, João Betega aqui, acabei de sofrer uma tentativa de homicídio na UFSC Federal de Santa Catarina. Entrei lá para fazer uma fiscalização e 5 pessoas me encurralaram e me arrebentaram na porrada. Tô bem machucado aqui, levei socos, chutes, cotoveladas, inclusive levei coronhada também. Eu quase morri, fiquei desacordado umas 3 vezes. Graças a Deus eu acabei sobrevivendo. E esse vídeo tem que circular por todo o Brasil para vocês verem, né, o que estão fazendo dentro das universidades públicas. Esse foi o vídeo gravado por ele aí, não tá nem na página dele mesmo no Twitter, mas foi publicado pelo Antagonista, e eu trago para vocês porque também repercutiu bastante nas redes. O caso chegou até aos parlamentares, né? O senador Sérgio Moro, por exemplo, tweetou sobre: lamento a agressão de militantes de esquerda contra o João Betega, do MBL, na UFSC. Não dá para aceitar violência por conta de divergências políticas. A universidade, ainda mais pública, deve ser ambiente livre para debates. A UFSC, é claro, também se posicionou sobre o tema devido a toda a repercussão que teve nas redes, com uma pequena thread, um fiozinho no Instagram. A respeito do incidente ocorrido no campus de Florianópolis da UFSC, em que um jovem alega ter sido agredido, a universidade se manifesta repudiando qualquer ato de violência em suas dependências, contra qualquer pessoa. É lógico, as pessoas bateram ali no maluco, acabou, perderam a razão de qualquer manifestação. Ao mesmo tempo, informa que sua Secretaria de Segurança Institucional se colocou à disposição dos envolvidos no episódio. A UFSC está tomando ciência de todo o acontecimento para avaliar medidas cabíveis ao caso. O caso está sendo apurado. Inicialmente, sabe-se que houve acesso e intervenções não autorizadas pela instituição no prédio do Centro de Convivência, edificação que está parcialmente inoperante e que tem áreas sem condições de uso. Então, a universidade alega que não deu autorização ali para o MBL, para os integrantes do MBL, entrarem e fazerem a intervenção que eles fizeram ali pintando as paredes. Aí a nota continua. A situação atual do prédio é reflexo da falta de repasse de verbas nos últimos anos, se referindo ali ao que o MBL considera uma vandalização do prédio, por estar todo pichado e tal. No entanto, a UFSC informa que já reservou recursos do orçamento de 2023 para iniciar a reforma da edificação. Cabe destacar que a universidade condena a ação de grupos organizados externos à instituição que promovem invasões a espaços educacionais e atitudes que claramente expressam o desconhecimento da realidade institucional.
maculando a imagem da UFSC. Então a nota, que começa ali condenando atos de violência, termina também condenando o que a UFSC considerou uma invasão a espaços educacionais dos membros do MBL, que não são estudantes ali da UFSC, né? Essa nota por si só também gerou muita polêmica, tem quem concorde com a nota, tem quem acha que a nota ali está, entre aspas, passando um pano para o caso de agressão. Esse tipo, e aí eu vou até usar o termo da UFSC, invasão como é que foi o termo? Invasão a espaços educacionais, entre aspas, não é um episódio isolado por parte do MBL. Pelo contrário, na semana passada é que não chegou a viralizar tanto, mas por conta do episódio de ontem, muita gente deu RT, deu retweet em conteúdos que remetiam ao ato da semana passada do MBL. Esse coletivo, Movimento de Juventude, então provavelmente um coletivo de estudantes, escreveu na semana passada: MBL invade centros e diretórios acadêmicos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, um estado para baixo ali na região sul, na semana passada, membros do MBL também fizeram essa mesma ação, esse mesmo, entre aspas, ato de fiscalização, entrando ali num centro acadêmico na universidade e pintando as paredes do centro acadêmico. Aí tem até um videozinho aqui deles pintando. Pelo tweet fala que constrangeram estudantes, além de pintar as paredes dos espaços estudantis sem autorização. Pô, muita gente, para quem frequenta, já frequentou uma faculdade, entrou numa universidade, por vezes esses ambientes, eles não é que estão pichados ou abandonados, né? Muitas vezes é uma intervenção dos estudantes ali pintando as paredes, né? Então eu entendo os estudantes que também de alguma forma se incomodam quando o pessoal do MBL vai até esse local sem autorização e sai pintando, né? O que não justifica, é óbvio, a agressão ali contra o João cometida ontem, né? A gente acabou de ver o vídeo dele, todo arrebentado ali, pelo amor de Deus. É lógico, do mesmo jeito que eu mostrei aqui o posicionamento, por exemplo, do Sérgio Moro, né? Pô, um senador ali se indignando com as cenas que a gente mostrou, esse tipo de situação também gera um outro ponto de vista, ou outros pontos de vista que também viralizam no Twitter e são levantados, aí pontos de vista de uma análise mais macro e um pouco críticas à atuação do MBL, a esse tipo de ação, de ato de fiscalização do MBL. Esse tweet aí da Letícia, por exemplo, atingiu um alcance ali de 250 mil visualizações. Quer dizer que um cara do MBL, que desde 2015 persegue, ameaça e intimida estudantes secundários, universitários e professores pelo Brasil todo, tomou uma surra depois de tentar intimidar estudantes universitários e agora está se fazendo de vítima? É um questionamento que parte aí dos internautas levantou, e eu tô vendo que no nosso chat a galera tá meio dividida. Tem gente que tem um pouco dessa linha de raciocínio aqui da Letícia, como tem gente que tá indo 100% ali. Pô, é um absurdo esse tipo de agressão. E de toda forma é um absurdo esse tipo de agressão, né? Por que a Letícia cita aqui ameaça e intimidação a estudantes e professores? Tem um caso que aconteceu em 2017, em que o Fernando Holliday, que é membro do MBL, na época era vereador aqui de São Paulo, ele teria intimidado professores de uma escola municipal aqui em São Paulo, de acordo com uma fala da época do secretário de Educação, na época do governo do Dória, inclusive. E aí esse caso na época viralizou muito, então o MBL acabou marcado por ações como, por exemplo, essa, em que professores se sentiam ali intimidados, constrangidos, né? Por isso essa menção, tentando levantar esse outro contraponto, né? Especificamente o João, e aí muita gente começou a levantar algumas informações, eu até fui pesquisar para ver se não era fake news, né? Porque, pô, o cara acabou de apanhar e muita gente batendo nele nas redes sociais, né? E aí eu falei no começo dessa hashtag, quando a gente estava analisando, o pessoal falando ali que lembra, o Holliday é ex-membro, Lucas, eu não sabia não. O Carlos falando que ele não é mais membro do MBL. Naquela época ele era, né? E repito, não tem justificativa, o Fábio tá falando ali, não tem justificativa a ação de violência de ontem. Só que o João Bétega, ele é um personagem meio polêmico nas ações do MBL, e repito, não justifica ele ter sido agredido. Mas ele é um personagem polêmico e aí muitas informações foram publicadas nas redes sociais nas últimas 24 horas. Eu fui checar algumas para ver o que procede e o que não procede. Algumas das que procedem, por exemplo, em maio desse ano, então faz 2 meses, a 5ª Vara Civil de Curitiba determinou que o Bétega retirasse do ar um vídeo em que ele ridicularizava um adolescente autista. Numa entrevista gravada na rua, naquelas entrevistas que são meio que típicas do MBL, o Mamãe Falei viralizava muito com esse tipo de entrevista, né? Em que você abordava alguém meio de surpresa, sem pedir autorização e depois publicava aquele conteúdo. Nesse caso,
foi feita uma intimidação ali, uma ridicularização contra um adolescente autista. E aí o caso pegou muito mal a ponto da justiça pedir para o conteúdo ser retirado. Isso em maio de agora, 2 meses atrás. O João também foi envolvido no ano passado em outros 2 episódios que procedem. Eu fui confirmar ali, eu não lembrava dos casos, mas procede. Em junho do ano passado, ele foi agredido, de novo, né, por um deputado estadual, o delegado Fernando Martins. Esse episódio aconteceu no gabinete do parlamentar, também numa abordagem surpresa ali para uma suposta entrevista. Na época, o influenciador questionou o aluguel de R$6.000 de um imóvel que seria pago pela Assembleia Legislativa. Aí eles começaram a discutir ali e o João acabou agredido. Também em setembro do ano passado, o João Bétega, esse influenciador, ele se envolveu numa confusão com a esposa de um outro deputado federal, o soldado Fruet. A esposa é a Tatiana Fruet, que agrediu integrantes do MBL, entre eles o João. Então, mais uma vez, ele foi envolvido num episódio em que ele acabou agredido, né? E aí a alegação da Tatiana é de que ela foi chamada por esses integrantes do MBL de vagabunda. E aí ela partiu para a agressão. Então, esse tipo de abordagem do MBL, e repito, eu não estou defendendo o João ter sido agredido. Isso é inconcebível e faz com que todo mundo perca a razão ali, sabe? Quem é contra o MBL, por exemplo. Mas esse tipo de abordagem do MBL, seja no ato de fiscalização pintando as paredes sem autorização ali nos centros acadêmicos, seja nessas entrevistas, que são entrevistas meio intimidatórias e que por vezes tentam constranger a pessoa. O Mamãe Falei, acho que se estivesse aqui conversando com a gente, falaria que é esse mesmo, o estilo de entrevista ali dele, foi assim que ele viralizou, que ele ganhou fama, né, em manifestações ali de esquerda e tudo mais. Esse tipo de ação do MBL também foi questionada nas redes sociais na esteira desse caso de ontem de agressão. E aí eu vou mostrar dessas threads que viralizou tanto para o bem quanto para o mal, porque o autor dessa thread é um cientista político, mas ele foi muito criticado, né? Doutor em ciência política, inclusive, o Caio Barbosa. Mas foi muito criticado nas redes, como também compartilharam ali muita gente concordando com ele. Já vou colocar as mensagens de vocês na tela, hein? O Caio aí. Um militante do MBL foi fazer seus vídeos de provocação à esquerda na UFSC e supostamente apanhou de alguns presentes. Parece ter apanhado mesmo, né? Inclusive registrou boletim de ocorrência. Já fiz um fio aqui explicando sobre o MBL e descrevo agora uma das suas táticas favoritas, causar confusão para gerar engajamento. Esse é um outro ponto de vista sobre o caso. Como nada do MBL é original, eles buscam inspiração nacional e internacional. As inspirações nacionais citadas pelo Caio, uma seria o CQC, de fato, lembra, né, no sentido das abordagens, ali com perguntas desconfortáveis, e a outra de matérias feitas particularmente pela Folha, com militantes tanto de esquerda quanto de direita, na eleição ali de 2014, né? Teve um vídeo clássico, que inclusive é compartilhado pelo Caio, de uma dessas manifestações ali, em que todo mundo acabou ridicularizado, tanto os manifestantes de esquerda quanto os de direita. A inspiração internacional vem da extrema-direita americana, escreve o Caio Barbosa, principalmente que invade manifestações de esquerda para provocar os manifestantes. A agressão, obviamente, leva a mais engajamento, além de expor o agressor como errado. Nos Estados Unidos ainda tem um fator judicial. A agressão física tem uma pena pesadíssima, podendo levar a anos de cadeia. Aqui no Brasil as punições são mais leves, então agressões são mais comuns. Fica então o ganho de engajamento e exposição, por isso tantas provocações, perguntas esdrúxulas, ou ridicularizam os entrevistados, ou os irritam a ponto de provocar uma agressão, ganham de qualquer forma. É um outro ponto de vista aí sobre essas manifestações, ou repito, como eles mesmos se referiram a esses atos nas faculdades, atos de fiscalização. Então é um assunto que gerou muito debate. Eu particularmente acho sempre muito interessante quando a gente tem a possibilidade de debater aí, o que eu estou vendo que está acontecendo aqui no chat, sobre diversos pontos de vista, sobre um caso que é polêmico e especificamente muito grave, errado, você agredir alguém ali. O João Bétega alega que foi alvo de uma tentativa de homicídio por é um grupo de 5 pessoas, né, que teria agredido ele e os outros 2 integrantes do MBL ali na Universidade de Santa Catarina. Então, um caso delicadíssimo, deve ter repercussão a partir dos próximos dias e a gente sempre vai mostrando para vocês aqui no Trending Topics, sempre ao meio-dia, beleza?